Olá, meus amores, quanta saudade, tudo bem com vocês? Prazer, é muito bom estar de volta. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Felipe Lopes e hoje na aula do 8º ano a gente vai estudar o quê? Primeiro reinado de Tio Dondon e a gente vai ver isso na aula de hoje. Antes de começar, forte beijo para minha escola Reinaldo Spinelli, olha, errando o nome da escola, a diretora matando. E depois, Eneida Rabelo. Forte abraço lá no Jordão Alto. Tá bom? Vamos embora? Vamos ver aí essas características desse reino, tá certo? Primeiro ponto. 7 de setembro de 1822. Você tá vendo esse homem cheio de medalha, com esse cabelo maravilhoso, com essa bandeira que lembra muito a nossa nos dias atuais, não é? E a gente tá tendo aí no 7 de setembro, né, a nossa independência, não é? Aquela 7 de setembro maravilhosa, independência ou morte. E 7 de abril de 1831, e aí, como eu já falei embaixo, Dom Pedro, que é tio Dondon. E aí a gente está vendo aí essas datas aí, 7 de setembro, 7 de abril de 1831. Então a gente vai, ao longo dessa aula, desparecer aí essas questões de data. Mas é bom lembrar, não é, que este ser é português. E a gente queria o quê? Uma pessoa brasileira no poder. Isso vai dar o quê? Confusão, que é para variar. E quem está envolvido na confusão? Pernambuco, óbvio, óbvio. E a gente vai ver isso lá na frente, tá bom? Mas vamos embora, seguindo. Olha aí na tela. No dia 7 de setembro de 1822, a gente se declara independente, não é? Primeiro reinado, antes de tudo, o resultado da nossa independência. E lá em 1822, é bastante conhecido que a emancipação brasileira se deu quando Dom Pedro deu grito, né, às margens dos rios Ipiranga, em São Paulo. A consolidação da independência vai se arrastar por anos. A independência do Brasil, ela vai ser declarada em 22, mas a situação só vai se estabelecer durante o fim do ano de 1823, porque apesar da maioria das províncias ter apoiado o movimento, houve algumas regiões de resistência, porque alguns estados, no caso província, vamos falar estado para você se situar, permaneceram leais a Portugal. Então eles não queriam que a gente fosse independentes. E quem são essas províncias ou estados nos dias de hoje? Primeiro foi o Pará, que não queria que a gente fosse independente, o Maranhão, Piauí, Ceará, Bahia e Cisplatina. Professor, o que é isso? Uruguai. Antes de tudo, Uruguai era nosso território e não era um país, tá bom? Então, Cisplatina é simplesmente um estado brasileiro. Já foi, né? Hoje é a República do Uruguai, tá certo? Na tela aí que a gente vai ver, bem bonitinho, o seguinte. Antes dessa confusão toda, Inglaterra teve que intervir. Vocês sabem, ou deveriam saber, que a Inglaterra naquele tempo era o manda-chuva, era o país. Hoje a gente sabe que é os Estados Unidos. Então os Estados Unidos é aquele país que tem uma força, tem uma liderança, né? Nada passa sem os Estados Unidos. E naquele tempo era o contrário, era a Inglaterra, né? E aí estava aquela confusão, Portugal, Brasil, Portugal dizer que não reconhecia. E a Inglaterra, muito sabida, disse assim, ei, vem cá, vamos se sentar aqui, né? Foi o intermediador. E aí Portugal dizia umas coisinhas, né, para o Brasil, e a Inglaterra também, que ela não era besta. E a primeira diz o seguinte, Portugal diz assim, senhora, pois eu quero 2 milhões de libra. Aí Dom Pedro disse, eu não tenho esse dinheiro. A Inglaterra, eu te empresto. Aí Dondon disse, é mesmo? Vê como a Inglaterra foi boazinha com a gente, né? Mas homem, como é que a gente vai pagar esse dinheiro? 2 milhões de libras naquele tempo era dinheiro, não é 2 milhões de libras atual, não. A Inglaterra disse, não, fica pagando aí, relaxa. Depois tu me paga, né? Aí depois veio o quê? Portugal disse assim, ora Brasil, eu posso aceitar os 2 milhões de libras, mas desde que você não incentive minhas colônias na África a se tornarem independentes. Aí Dom Pedro, mas pai, para que eu vou fazer isso, pai? Né? Porque vocês sabem que Dom João era pai de Dom Pedro, né? Aí o pai dele disse, então tá suave. A Inglaterra, opa, vai reconhecer, né?
Mas lembre que você vai manter acordo comercial comigo, tá certo? E outra coisa, você vai acabar com o tráfico negreiro. Que é isso, professor? Era a galera que, infelizmente, era capturada no continente africano e vinham se tornar escravos no Brasil. E a Inglaterra disse, você vai ter que acabar com isso. Só que a Inglaterra não estabeleceu prazo. Porque eu estou falando de 1825 e a escravidão no Brasil só vai acabar em 1888. Eu não sou muito bom de conta, mas mais de 50 anos para frente, não é? E aí você vê o quanto demorou, porque a Inglaterra não estabeleceu data. Disse que ia acabasse com a escravidão, com o tráfico e a escravidão, mas não disse quando. E o Brasil foi, né, como sempre, né, aquele nosso grande país maravilhoso, empurrando com a barriga, né, sem tempo, sem prazo. Tá bom? Então aí, para reconhecimento da independência, foi esses compromissos firmados entre Portugal e Espanha. Ou, perdão, Portugal, Brasil e Inglaterra. E aí começa a confusão. Na tela de vocês, a gente está vendo aí o seguinte. No dia 25 de março, né, de 1824, a primeira Constituição é otorgada. Professor, o que é isso? Ela está valendo. Ela nasceu do autoritarismo de Dom Dom, ou de Dom Pedro, e seu desejo pela centralização do poder. O documento ficou caracterizado por reforçar o poder do imperador, que era ineputável, ou seja, inemputável, perdão. O que é isso, professor? Ele era soberano acima de todo mundo. É aquele poder absolutista, que tinha poder acima de todo mundo. A dissolução da Assembleia Constituinte foi o primeiro ato que fez com que Dom Pedro perdesse influência entre os grandes nomes da política brasileira e sua impopularidade começa a crescer. Aí você está vendo a nossa Constituição de 1824, né? Que infelizmente, se não me falha a memória, ela foi perdida lá no incêndio do Museu do Rio de Janeiro. Infelizmente, né? Mas começa a confusão no sentido de que ele queria plenos poderes e a galera não aceitou. E aí, ó, Confederação do Equador na tela, quem é que promove? Pernambuco, para variar, né? A gente já tinha tido a nossa Revolução Pernambucana em 1817, tá certo? Nos tornando o primeiro país no continente americano. Olha que legal. E como é que foi isso, professor? A gente declarou independência. E isso aconteceu por quê? Porque a Confederação do Equador nada mais foi do que um movimento contrário, justamente, certo, às autonomias que Dom Pedro se intitulava como imperador do Brasil. Então, o que é que fez os grandes líderes? Vem comigo. O Nordeste era uma região mais insatisfeita com o autoritarismo de Dom Pedro. A dissolução da Assembleia gerou um grande ressentimento na região, a ponto da Câmara de Olinda anunciar que não reconheceria a Constituição de 1824. Além disso, houve um desentendimento entre a elite pernambucana e o imperador a respeito da nomeação do governador para cá, para a província de Pernambuco. Pernambuco era uma província historicamente marcada por rebeliões e agitações populares. A gente sempre foi barraqueiro, sempre gostou de uma confusão, tá certo? E aí o ressentimento, como a forma de Dom João, né, tinha lidado com a Revolução Pernambucana lá de 1817, né, que ela puniu todo mundo, a gente perdeu território, bababá, estava vivo. E o desentendimento com Dom Pedro deu a insatisfação da província, e aí eles criaram, tá certo, a Confederação do Equador, que juntava os estados do Nordeste e se tornava o Nordeste um país, liderado por Pernambuco, obviamente, né? Pernambuco seria o central desse acordo, e o Nordeste seria independente do Brasil. Mas deu errado, né? Diferente da Revolução Pernambucana, que ainda durou 75 dias, a gente virou um país, que muita gente ainda não sabe da história, e eu fico meio indignado, vou fazer com o nosso conterrâneo Gil, porque a gente foi um país um dia, né? Não tem Confederação Baiana, Confidência Mineira, e nossa história tem que ser valorizada por nós pernambucanos, sim, porque
e eu estou falando isso como especialista de história de Pernambuco, e a nossa história ela é fundamental para a república que a gente conhece hoje e contra os abusos de Portugal na época antes da gente se tornar independente. E também em 1824, porque esse movimento da Confederação do Equador eclode de um jeito que vai acabar de ver com a popularidade de Dom Pedro, porque ele foi muito cruel. Então os nossos líderes da nossa Confederação do Equador foram todos executados como medida de punição. Mas a gente é um povo guerreiro e automaticamente um povo que sempre nunca baixou a cabeça para política nenhuma. Tanto que lá na frente, quando vocês forem estudar no 9º ano, quem começa o pedido de redemocratização do Brasil da ditadura militar é Pernambuco, tá? Vamos seguindo. Vem na tela. A guerra contra o atual Paraguai. Então a gente já tinha a insatisfação da galera com a Constituição de 24, Confederação do Equador, também 24, e de brinde, Cisplatina, que é atual Paraguai, vai ter uma guerra em 1825. E que é essa guerra, professor? A situação brasileira já estava muito ruim, economicamente falando, né? Estamos tendo crise do algodão, estamos tendo crise da cana-de-açúcar, estava começando, né, a exploração do café, mas era muito lenta. Muito lenta. E aí o que é que acontece? Tem uma guerra. Guerra, todo mundo sabe que precisa de quê? Dinheiro. Porque é arma, é comida para soldado, é deslocamento. Então tudo isso é dinheiro, né? E se a gente tá ruim economicamente e começa uma guerra que vai precisar de muito dinheiro, o negócio vai ser o quê? Crise econômica. Tá certo? Olha na tela aí, bem bonitinho para expandir para vocês, para a gente ler. O Brasil acumulou primeiramente uma derrota, né? Porque Cisplatina consegue a independência e se torna Uruguai, né? E isso acabou com o resto da reputação que o homem tinha, né? Porque foi desastrosa, perdeu dinheiro, perde guerra. Então o Brasil acumulou derrotas no campo de batalha, a situação ficou econômica pior ainda. O Brasil precisou aceitar negociações com as Províncias Unidas, que no caso seria aquela região ali do sul do Brasil, abaixo, né, que é Argentina, Uruguai, aquela galera toda. E desse acordo, ambos territórios acordaram em 1828 a reconhecer a independência de Cisplatina, sob o nome da atual República Oriental do Uruguai. Então eles já perdem uma guerra, tem movimento rebelde no Nordeste, certo? A impopularidade dele da Constituição não caiu bem com os políticos, né? Então ele começou a desagradar sociedade, política, economia. Então começou o império dando errado, né? Dando errado. E vem para cá para a gente ver essa tela aqui, ó. A queda de Dom Pedro. Então a gente tem a Constituição de 1824, nesse card verde, claro, que já foi ruim. Segundo, Confederação do Equador, vocês estão vendo aí. Terceiro, guerra contra o Uruguai. E quarto, economia fraca. Então, tipo, a impopularidade de Dom Pedro era gigantesca. Ele tinha problema com economia, com instabilidade política e, sem dúvida, ter perdido uma guerra. Que o Brasil, querendo ou não, do tamanho do seu território, do tamanho da sua população, era para ter ganhado a guerra. Mas perdeu. Levou lavada do Uruguai, viu? Lavada. A guerra foi... quem quiser depois dar uma pesquisada melhor, tem um filme no YouTube lá, explicando bem bonitinho a Guerra do Uruguai. Então bota lá, Guerra contra a Cisplatina, que aparece. Tá certo? Então, tipo, sem dúvida, né, um dos maiores acontecimentos, né, essa questão de Dom Pedro. Então, é um primeiro reinado muito fraco, né? Então, ele vai se abdicar do trono, não é? Lá no dia 7 de abril de 1831, ele volta para Portugal. Então, foi um período de regência muito curto e ele vai deixar o seu herdeiro, que era seu filho, que, por sinal, é né, Dom Pedro II, né? Que será o segundo e último imperador do Brasil, porque a gente não
continua com monarquia. A gente vai virar uma república lá em 1889 com o Marechal Deodoro, certo? Então, todos os países que se foram começando a ficar livres, né, das suas colonizações, Cisplatina, Estados Unidos, da Inglaterra, todos eles se tornaram república, com as ideias iluministas trazidas lá da Revolução Francesa. Diferente daqui, não. Aqui a gente foi para uma monarquia, mas não foi uma monarquia planejada, né? Um parlamentarista, uma monarquia absolutista, onde Dom Pedro queria todo o pleno poder. E isso inquietou a sociedade, inquietou os políticos, inquietou, no caso, a elite que dominava esse país. Então disse, não, peraí, a gente também quer participar. A gente se levou de Portugal porque a gente não aguentava a monarquia portuguesa. E aqui vai ficar um português, que era no caso Dom Pedro, vai mandar em tudo, então a gente não fez nada. Então foi por isso que essa impopularidade de Dom Pedro caiu. Porque não existia esse entendimento, né, que foi essa questão, né, desse autoritarismo. Né? Então Pernambuco bota a boca no trombone junto com o Nordeste, não aceitando de jeito nenhum como esse estado. Eita orgulho de ser pernambucano. Então Pernambuco não aceita, né? Não é Pernambuco, não, peraí, tá errado. Né? O Nordeste em si não aceita esse autoritarismo, aí vem a guerra do Uruguai, a economia não andando, inflação lá em cima, o povo tudo arretado, e aí a solução dele, vou voltar para Portugal, deixo meu filho aqui, né? E a gente vai ver isso na próxima aula, que é segundo reinado, não é? Que é com Dom Pedro, a gente vai ver confusão, vai ter golpe da maioridade, é uma confusão da molesta, Pernambuco também não gosta, vai ter briga de novo. Eita que esse estado é barraqueiro. Pense no estado que não se calou durante o período tanto da era colonial, regencial, imperial, Pernambuco sempre satisfeito com os abusos, né, dessa situação. Gente, espero que vocês tenham entendido esse primeiro reinado, né? Para maiores detalhes, vocês têm um livro pedagógico de vocês em casa, então é sempre bom dar uma lida. Aqui é só um acompanhamento, o resumão, mas no livro tem tudo de vocês, tá bom? Antes de eu ir embora, conscientizar, né? A pandemia não acabou, use máscara, mantenha as mãos sempre limpas, distanciamento social, tá certo? Aí também tem a fonte que eu usei para essas pesquisas, né? E também quem quiser me seguir, aí o Instagram de vocês na tela do meu Instagram, tá bom? Então, gente, forte beijo, forte abraço, se cuidem e até a próxima aula. Tchau!